Já coloquei para gravar. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de outubro de 2023. Estamos aqui reunidos para o nosso Fórum de Ciclos de Vida da Mulher. Hoje, né, é uma data especial, tanto que pela Secretaria de Estado de Saúde comemoramos o Outubro Rosa, né, que é o mês da mobilização e do incentivo ao rastreamento de câncer de colo de mama. E passo a palavra aí para a doutora Isabel Sorpreso, para que faça a abertura, e posteriormente para a Lise, que vai também dar uma palavrinha aí para todo mundo. Doutora Isabel. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez o nosso Fórum de Discussões para Assistência à Mulher nos Ciclos de Vida, a nossa segunda edição, já desde 2022 que nós fazemos esses fóruns, com principalmente um foco em ginecologia e na assistência à saúde da mulher nos seus diferentes ciclos de vida. Então, é com muita alegria que nesse mês de outubro nós estamos, portanto, trazendo a importância dessa reflexão, a importância dessa mobilização na prevenção do câncer de mama, para que traga, portanto, né, a redução que nós tantos queremos aí com relação à mortalidade. E com muito prazer que eu trago o professor doutor Carlos Alberto Ruiz, médico assistente, doutor do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador do setor de mastologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Com muito prazer que eu trago e que irá ministrar para nós a temática rastreamento do câncer de mama e o impacto na mortalidade feminina, trazendo o protocolo de alta suspeição para o câncer de mama no estado de São Paulo. Ainda também a doutora Sônia está? Sim, tá. Então, o protocolo também, e teremos a participação da doutora Sônia Lanza, médica coordenadora do Grupo Condutor Bipartite de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Estado de São Paulo, que traz a experiência exitosa implementação do protocolo de alta suspensão do câncer de mama no município de São José dos Campos. Professor doutor Carlos Alberto Ruiz, a Antes, tarde é Isabel, sua. Obrigada. antes, Isabel, eu queria ouvir as palavras da Lise, né? Dado que a FOSP também faz parte, né, dessa grande questão do rastreamento, as questões ligadas à oncologia, né? Faz parte do grupo de oncologia, está atualmente como diretora científica, né, Lise, da FOSP, nossa conhecida, nossa grande parceira, Lise. A gente queria ouvir um pouquinho você e, posteriormente, a gente passa para o Dr. Ruiz. Obrigada. Tá certo. Gente, boa tarde, muito obrigada pelo convite, Marisa, sejam todos bem-vindos. Prazer revê-la, Isabel, a doutora Luísa, a doutora Sônia, algumas outras articuladoras e algumas outras pessoas dos DRS que eu também conheço, mas também acho muito bom estar em companhia de quem a gente ainda não conhece, porque quantos mais profissionais, quantos mais parceiros nós tivermos, né, nessa luta do rastreamento do câncer de mama e também do colo uterino, melhor será os nossos resultados, né? Então, é muito legal a gente estar aqui nessa web, acho muito importante. Estamos num momento de arrefecimento da pandemia, não é? Então, depois de 3 anos em que
toda a rotina da rede pública de saúde ficou comprometida com a Covid-19, nós estamos voltando ao nosso normal, à nossa rotina de trabalho, e claro que nessa rotina inclui o rastreamento de câncer e a detecção precoce do câncer de mama e também do colo uterino, né? Nós temos indicadores importantes, né, para mensurar esse rastreamento. O indicador razão, que todos vocês conhecem, ele serve para medir a cobertura das ações de rastreamento, dos exames de rastreamento na população-alvo. Embora a gente ainda tenha problemas para o cálculo, né, para os dados utilizados no cálculo da razão, a gente sabe que a alta cobertura é indispensável para que a gente atinja o objetivo último do rastreamento, que é diminuir a mortalidade pela doença, tá certo? Então, aumentar a cobertura dos nossos exames de detecção precoce de rastreamento é indispensável, mas a nossa ação, como todos vocês também sabem, não acaba aí, né? Muito pelo contrário, além da alta cobertura, a gente tem que ter o segmento dos diagnósticos, né? Desses exames de rastreamento e de detecção precoce. Então, se a usuária tiver um resultado negativo, a gente tem que incorporá-la periodicamente aos exames de rotina, num intervalo recomendado, para que ela não fuja do nosso radar, né? E se os exames se mostrarem alterados, aí então a gente tem um grande desafio, que é oferecer a confirmação diagnóstica e o tratamento em curto espaço de tempo, né? E monitorar tudo isso para nós é muito difícil. Acho que para qualquer profissional da rede pública isso é muito difícil, não importa se está na atenção primária, secundária ou em nível terciário de assistência. A questão é com que logística, com que instrumento eu faço esse acompanhamento, de que maneira eu consigo monitorar a usuária para que ela finalize o seu tratamento em tempo adequado, oportuno, curto. Isso vai trazer, sem dúvida, a melhor qualidade de vida e também inferir, né, alterar as taxas de mortalidade, quer dizer, diminuir as taxas de mortalidade por câncer de mama e até por câncer de colo uterino, que estão muito altas para aquilo que é o desejável ou esperável no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, né? E é nesse sentido de tentar modificar o que nós temos no programa de rastreamento de câncer na rede pública do Estado de São Paulo, que a FOSP, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, aprovou um projeto na FAPESP. O projeto chama-se Controle do Câncer no Estado de São Paulo, do Conhecimento à Ação. Isso quer dizer, nós sabemos tudo o que precisamos para ter um ótimo programa de rastreamento, mas nós precisamos colocar em ação uma série de outras coisas, para além do conhecimento técnico-científico, que possa trazer e fazer a diferença naquilo que a gente vê de resultado final, né, nas usuárias do SUS. Então, nesses próximos 4 anos, em parceria com o COSENS, em parceria com todos vocês, com todos os profissionais de saúde do SUS no estado de São Paulo, nós estaremos debruçados, procurando, tentando elaborar a melhor logística, os melhores instrumentos para que lá na ponta, na assistência, o profissional consiga dar conta de toda a linha de cuidado, acompanhar a usuária em cada etapa da linha de cuidado, saber o que está acontecendo, saber reportar o que é necessário e diminuir todo esse tempo que a gente tem visto na rede hoje para a efetivação do tratamento do câncer de mama e do colo uterino também, tá? Então, desejo uma boa tarde a todos, tenho certeza que os palestrantes brilhantes vão dar um recado muito especial, eu quero acompanhar tudo até o fim, a única coisa é que às 4 eu já tenho outro compromisso, então, se não terminar até lá, eu vou pedir desculpas, mas eu vou me ausentar, mas até às 16 horas estou aqui com vocês, ok? Muito obrigada. Bom, agradeço, Lise, e eu acho que a gente aproveita aqui também, né, para
chamar aí o doutor Ruiz e colocar aí para o estado todo, isso a doutora Sônia Lanza vai estar entrando em maiores detalhes, mas para efetivamente mobilizar o estado de São Paulo, as unidades da APS, da média e da alta complexidade, para o nosso protocolo de suspeição. Então, iniciaremos agora com os palestrantes. Doutor Ruiz, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos, um prazer enorme estar aqui. Um agradecimento especial à minha amiga Isabel pela lembrança do meu nome, às minhas fiéis escudeiras, professora Marisa e professora Suzete, incansáveis na batalha nas questões de câncer de mama, produzindo dados, produzindo especificamente conhecimento, porque sem dados, sem conhecimento, a gente não administra absolutamente nada. Então, o papel da Marisa e da Suzete são fundamentais, fundamentais. E, obviamente, o agradecimento especial ao professor Baracá, que não pôde estar aqui presente em função de compromissos da própria secretaria, pela oportunidade dada a mim de poder realizar ou organizar esse tipo de trabalho no estado mais rico, né, da nossa União. Então, é um prazer muito grande estar aqui, agradeço a todas, né, o papel de cada uma de vocês, de todas essas nossas articuladoras maravilhosas, é fundamental, né? Todos são importantes nesse processo, né? Porque cada um é a extensão da informação para quem mais precisa, que é a nossa mulher, né? Que é a nossa paciente como um todo. Então, todas fazem muita diferença. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, já estamos já. Eu peço, pessoal, que desliguem os microfones agora. Ok. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, né? A não ser, obviamente, ser cirurgião e amar o SUS, né? Então, o que a gente vai conversar especificamente é tudo do que a gente pode realizar em função dessa união para, obviamente, buscar as soluções, os caminhos, as estratégias melhores, né, para resolver algumas questões que, no decorrer da nossa fala, todos vão entender e já conhecem amplamente. São 73 mil novos casos de câncer de mama, né, para esse triênio no Brasil, aproximadamente entre 17 e 18 mil mortes, né? Então, ainda se morre muito de câncer de mama no Brasil. A gente percebe que quando a gente compara a mortalidade do Brasil com os países desenvolvidos, a gente ainda tem uma mortalidade em nível Brasil crescente, contrariamente aos Estados Unidos, Austrália, França e a própria Alemanha. E o que a gente observa é que isso não é igual no Brasil todo, ou seja, o Brasil são vários Brasis. Então, a gente percebe uma elevação na região norte, nordeste e centro-oeste e uma estabilização na região sul e sudeste. E aqui estão as nossas grandes questões, né? A mortalidade ainda é muito grande. Eu gosto muito desse estudo de 2014, o estudo Amazônia, que ele compara o serviço público com o serviço privado. Então, aqui, quando a gente compara todas as pacientes, a gente vê que morre muito mais no SUS do que no privado. Casos avançados, muito mais no SUS do que no privado. Agora, quando a gente compara os casos iniciais, é absolutamente igual, privado e especificamente SUS. Ou seja, se a minha busca é pela equidade, o mapa já está aqui, pessoal. Sabe, a orientação é essa, é diagnóstico precoce, não tem muito o que conversar. Sabe, eu vou falar um pouquinho de droga, vou falar de ações, estratégias, mas esse é o grande segredo do nosso bate-papo. É diagnóstico precoce, é esclarecimento precoce, porque é isso que faz toda a diferença de complexidade, de entendimento naquilo que a gente busca para a nossa paciente. E quando a gente avalia os casos de recorrência local,
Mais diferente ainda, né? O SUS do privado, sempre o privado sobressaindo sobre o SUS em termos de positividade, de sobrevida. E aqui um dado, né? O câncer de mama para atingir 1 centímetro em média de 8 a 10 anos, ou seja, eu tenho muito tempo para fazer esse diagnóstico. Na enorme maioria das vezes, eu tenho muito tempo para fazer esse diagnóstico. E aqui o estadiamento, vocês veem que a sobrevida é inversamente proporcional ao estádio, né? Estádio 4, que é o metastático, morre mais, os estádios iniciais se cura muito mais. Então, de novo, né, além de eu atingir a equidade, quando eu proporciono o diagnóstico precoce, eu estabeleço uma curabilidade, uma agressão menor a essa paciente. Infelizmente, no SUS, 60% a 80% dos diagnósticos são realizados através de nódulo palpável, em média entre 3 e 4 centímetros. Aí se fala do autoexame, né, que causa uma grande confusão, né? O autoexame, eu começo a palpar um nódulo a partir de 1,5, 2 centímetros, ou seja, não é mais aquele diagnóstico precoce. Mas se no SUS eu tenho 4 a 6 centímetros em média, é melhor eu diagnosticar com 1,5, 2. Então, o autoexame acaba me ajudando, sim, para diminuir, na verdade, as taxas, né, tão enormes de câncer localmente avançado. Não é diagnóstico extremamente inicial, mas já me ajuda no sentido de poder orientar. Lembrando que o autoexame não substitui a mamografia. Uma série de pacientes acha que eu fiz autoexame e não preciso fazer mamografia. Não, não tem absolutamente nada a ver. São coisas totalmente distintas. E aí, quando a gente faz essa presunção diagnóstica, a gente, através da mamografia, precisamos esclarecer rapidamente esse diagnóstico. Então, acesso facilitado, né, especificamente a biópsia. Em São Paulo tem uma CIB, né, que já delineia isso desde 2021, ou seja, se o paciente apresenta um nódulo clinicamente suspeito, né, fluxo suspeito, mamografia suspeita, você já tem a possibilidade de pedir direto a biópsia. Pelo amor de Deus, não peça um exame de imagem, manda para biópsia. Ah, não, palpei um nódulo extremamente suspeito, vai fazer mamografia, ultrassom, vai se perder um tempo desnecessário. Até porque nos setores de biópsia que vai ser feito, as imagens são realizadas para direcionar o que vai ser realizado como um todo. Bom, como é que eu detecto precocemente? Antes da palpabilidade, mamografia. Isso nem se discute, né? Essas são as alterações que a gente mais vê. Os nódulos, as microcalcificações e as assimetrias especificamente. Aqui o diagnóstico é milimétrico, é subcentimétrico, né? É tudo que a gente deseja em termos de diagnósticos. E o conceito básico, né? O conceito básico de rastreamento é a avaliação periódica de mulher assintomática. Ou seja, se ela tiver algum sintoma, não é mais rastreamento, né? O rastreamento é a população assintomática. Por que que isso é importante? Não tem nada mais efetivo na redução de mortalidade. 35% de redução de mortalidade. Então, vale a pena investir, vale a pena realizá-lo como um todo. Ah, mas Carlos, tem mamógrafo, não tem mamógrafo? O Brasil, 5.482 mamógrafos, 2.601 no SUS. Isso são dados já de alguns anos atrás, 4, 5 anos. Então, se a gente fizer uma conta aqui de padaria, mamógrafos, dias úteis ao ano, número de mamografias de cada mamógrafo, a gente vai chegar a 32 milhões de mamografias. Mulheres acima de 40 anos, 22 milhões. Então, aqui a conclusão é óbvia, né? Está sobrando mamógrafo. A questão é, às vezes, mal distribuídos. No eixo da Paulista, eu tenho mais mamógrafo do que em estados da região norte do Brasil, né? Eu preciso me preocupar com a qualidade, com a manutenção desses mamógrafos, né? Para manter a qualidade da imagem, para que a gente possa ser efetivo. Não basta ter mamógrafo se ele não é efetivo, se ele não tem uma boa imagem. Vai ser pior, porque eu vou fazer mais biópsia, porque eu não consegui enxergar adequadamente a imagem como um todo. Rastreamento ideal, como a Lisa estava falando no começo, né, a nossa busca é 70%, assim como é para vacinação. Qual que é a vacinação ideal, qual a cobertura ideal de vacinação? 70%. Qual a cobertura ideal do nosso rastreamento através de mamografia? 70%. 70%. Guardem esse número. Aí vem as questões do INCA, da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O INCA preconiza de 50 a 69 anos e as sociedades de 40 a 75 anos.
Esses próximos 8 diapositivos, quem me cedeu foi o professor Gil Facina, da Escola Paulista de Mastologia. Aqui vamos ver ó, a questão do INCA. Então, antes dos 50 anos, eu tenho no Brasil aproximadamente 35% dos casos de câncer de mama. Acima de 69 anos, 16,5%. Uma continha rápida, eu vou deixar de estar cobrindo. Se eu seguir o que o INCA preconiza, 51% das pacientes vão deixar... 51% das pacientes que poderiam estar fazendo o rastreamento não vão estar fazendo. Seguindo o que a nossa FOSP, querida FOSP, a Lísia está aqui do nosso lado para falar desses dados depois. Então, a segunda FOSP, olha, nós temos hoje, em nível Brasil, segundo o INCA, 33% no estado de São Paulo de câncer de mama abaixo de 50 anos, 17,5% acima de 69 anos. Olha, numa conta rápida, se eu seguir o que o INCA preconiza, eu vou deixar de avaliar 50% da população, né? Seguindo o que a Sociedade Brasileira de Mastologia dita, que é anual a partir dos 40 anos, né? E a partir dos 74 anos, especificamente, se tiver, obviamente, uma expectativa de vida maior. Aqui eu estou cobrindo, na verdade, 79% das pacientes, ou seja, começar aos 40 e anualmente, eu cubro 79% da população-alvo. E se eu levar em consideração só expectativa de vida depois dos 70 menor do que 7 anos, essa cobertura aumenta ainda mais, chegando a 89,3%. Então, numa conta rápida, a gente observa o quê? Precisamos mudar a orientação do rastreamento no estado de São Paulo. Tem que ir para a mamografia anual a partir dos 40 anos. Não tem mais como fugir disso. A própria West Task Force americana já preconiza acima de 45 anos. Não dá para manter os 50 anos. Ah, Carlos, mas o problema é dinheiro, porque as mamografias custam muito caro. Vocês vão ver, a nossa cobertura é pífia. Então, a questão está sobrando mamografia para ser feita entre 50 e 69 anos. Sabe? Então, está sobrando, ou seja, as pessoas não estão fazendo essas mamografias. Lembrando, né, por que no Brasil a gente precisaria começar antes dos Estados Unidos, da Europa? Porque o nosso pico de incidência é 50 a 53 anos. Na americana e na europeia é 63 a 65 anos. Então, não dá para a gente transplantar um modelo achando que vai ser efetivo, como pode ser nos Estados Unidos ou como pode ser na Europa, porque a nossa incidência é mais precoce. E todos nós temos observado um aumento ainda maior nas pacientes mais jovens, né? Até pouco tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, a gente entrava numa enfermaria de mastologia, você não ouvia muito pouco paciente com menos de 40 anos. Hoje você vê algumas pacientes com menos de 40 anos internadas, ou seja, essa realidade está cada vez mais presente e a gente, como gestor de um grande processo, tem que estar preocupado com isso, né? Entendendo o que a gente pode ou não fazer para essa população. Imagina se aumenta de 40 com menor de 40, o que já existe entre 40 e 50 e a gente não está cobrindo. E aqui está a nossa média, né? Olha só. Roraima, aqui é a média de cobertura dos aparelhos mais baixa produtividade, cobertura mamográfica. Roraima não chega a 20%, Bahia tem um dos maiores coberturas, 40%. São Paulo, 38%, 39%, ou seja, é muito baixo, né? Lembra, o número mágico é 70%. E aqui independe do governo. Seja qual for, ó, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, a cobertura ficou pífia do mesmo jeito. Então, assim, é importante que os profissionais técnicos que se conheçam estejam próximos do gestor. Porque o gestor, muitas vezes, ele não faz porque ele não quer, ele não faz porque ele não sabe fazer. Ele não tem número para fazer, ele não tem recurso para fazer, recurso de informação. A nossa obrigação é transmitir essa informação a eles, claro. Quando a gente vê a cobertura mamográfica, né, dos cânceres de mama avançado, a gente vê que é muito mais frequente no SUS do que no sistema privado, né? Então, isso compromete o tratamento, isso compromete uma série de questões, né? Por que impacta tanto no SUS toda aquela mortalidade que nós vimos? Porque não fazemos diagnóstico precoce também. Muito bem, como pode ser o rastreamento? Ele pode ser oportunístico ou organizado. Oportunístico é mutirão. Eu me arrepio quando escuto a palavra mutirão.
Me arrepio. Marisa é testemunha disso. Por quê? Porque já participei de muito mutirão, funciona muito pouco. Eu me arrepio quando escuto a respeito dos ônibus. É claro, para alguns locais mais extremos, não vou aqui jogar pedra na cruz, mas isso não pode ser a regra, né? A gente tem que conhecer a nossa população, entender a nossa população para construir um rastreamento organizado, né? O oportunístico, a gente sabe que a efetividade é muito baixa, né? Mutirão, pessoal, é a assinatura da gente como gestor público de incompetência. Não soube fazer no momento necessário, então eu crio uma grande campanha. Serve muito para político, mas muito pouco para a população. Por quê? São várias as etapas. A Lise já falou isso para a gente no começo, já ensinou a gente. Tudo começa com a educação, né? Dizendo e salientando a importância do diagnóstico precoce, criando condição de acessibilidade, desmistificando, né, o câncer, porque o câncer é sinônimo de morte para a maior parte das pessoas. Né? A gente sabe que quando o diagnóstico é precoce, a curabilidade é altíssima, e mesmo quando ele é tardio, com tudo que a gente tem hoje de armamentário na terapêutica, a gente consegue curar muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Educação, mamografia, se a mamografia der alterado, quem vai fazer a biópsia? Se a biópsia der alterado, quem vai tratar? Se o tratamento especificamente for concluído, quem vai seguir? Ou seja, uma linha específica de rastreamento tem que conter tudo isso, ou seja, não é a mamografia isolada, né, pessoal? Não é a mamografia, porque se eu não tenho aonde fazer a biópsia, se eu não tenho onde fizer o tratamento, onde seguir essa paciente, né, e navegar todas elas, né? Eu acho que uma das respostas a essa pergunta, da dificuldade que nós temos de poder resolver isso em nível público, é uma navegadora. A enfermeira navegadora, sabe, qualquer profissional de saúde pode ser um navegador que seja preocupado especificamente com toda essa trajetória do paciente especificamente. Eu não gosto muito desse nome, mas a gente utiliza bastante. E a revelação permanente. Por quê? Quando você resolve um gargalo, você cria outro. O que você não vê de gargalo hoje é porque não chegou até lá, né? A gente vê isso muito na gestão pública. Você resolve um, o outro aparece. E é assim que a gente tem que estar preparado para resolver os gargalos como um todo. Aqui, 3 segredos importantes da estratégia preventiva. Fundamentais. Se vocês guardarem só esses 3 próximos diapositivos, eu vou estar muito feliz. Primeiro deles, educar e informar. Segundo, educar e informar. Terceiro, educar e informar. Tudo começa com a educação, pessoal. Tudo começa com a educação. O nosso investimento tem que ser em educação. De novo, quem não faz não é porque não gosta, é porque não sabe fazer diferente. Nenhum gestor tem maldade no coração para prejudicar qualquer pessoa. Não sabe. Em todos os níveis, não sabe. Então a gente precisa informar. E o nosso papel enquanto secretaria é esse, educar. O programa de educação é fundamental. Além disso, facilitar o acesso. Além disso, né, que a gente sabe, é a resolutividade. Temos que ser resolutivos. Por quê? Quanto mais eu atraso o tratamento, pior é minha sobrevida. Então, assim, aqui vocês veem nessa curva azul inicial, menos de 30 dias de tratamento. Aqui nessa amarelinha, 91 a 120 dias, né, até o tratamento do diagnóstico ao tratamento. Ou seja, quanto mais tempo eu demoro, mais eu comprometo o sucesso de cura dessa paciente. E aqui, quando a gente vê, comparando SUS e privado, dias para o início do tratamento, até 30 dias, quase metade do privado, apenas 1/5 do SUS. De 30 a 60 dias, a outra metade do privado, né? 1/3 do SUS. E mais de 60 dias, metade do SUS. Mais de 60 dias, né? Puxa vida. E vocês vão ver números ainda mais comprometedores. Outra questão, né? As plásticas reconstrutivas. Tem lei, a gente já vai ver aqui, tem lei para tudo. O papel aceita tudo. Pode escrever que o papel aceita, né? Mas, na prática, quem faz? Olha, são quase 90 mil mastectomias por ano em nível Brasil, melhor, de 2015 a 2020, nos 5 anos, 18 mil reconstruídas. Ou seja, eu tenho 70 mil mulheres que não foram reconstruídas. E aí, é um direito. O tratamento não é só especificamente tratar o câncer,
É devolver essa paciente para a sua vida normal, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Saúde não é ausência de doença, saúde é qualidade de vida. Tudo que compromete a minha qualidade de vida compromete a minha saúde. E aí as leis, né? Ó, tem a lei da mamografia, a partir dos 40, olha aí, já é lei, inclusive, em nível federal. Tem a lei do tratamento máximo em 60 dias, tem a lei da reconstrução mamária, e tem a lei, né, que tem que equiparar Conitec com a ANS, né? Ou seja, SUS com a ANS. Vamos ver se isso existe. Olha só. Tudo isso que eu vou falar para vocês, esses dois próximos diapositivos, tem na ANS, mas não tem no Conitec. Painel genético, PET-CT oncológico, ressonância magnética de mama, marcação tumoral pré-químio, uso de medicina nuclear em cirurgia para linfonodo sentinela e lesão não palpável, biópsia percutânea assistida por mamografia e as medicações, né? Não tem o trastuzumab, Intanzina, que é um novo, que tem um impacto para a meta cerebral enorme. Abemaciclib, pertuzumab, sacituzumab, pembrolizumab, trastuzumab, deruxtecan, olaparib, gocerilina, ou seja, a gente começa a entender as diferenças, né, de SUS e, obviamente, o privado. O que a gente busca é que a Conitec entenda a necessidade disso em nível específico de atenção para todo mundo, já que o SUS é universal, né? É um direito de todos, isso está na nossa Constituição. Educar e informar todos os envolvidos na trajetória desse paciente é fundamental, pessoal. No estado de São Paulo, programa de rastreamento e detecção precoce de câncer de mama de alta resolutividade. O que a gente está buscando? Porque agora a gente classifica em 3 tipos o câncer de mama. Antigamente era palpável e não palpável. Agora é o visível. A paciente abre a blusa, você enxerga o câncer de mama, né? A gente enxerga o câncer de mama. Estado de São Paulo, 20 mil novos casos. Cidade de São Paulo, 6.600 casos, mais ou menos. Aqui as nossas várias DIRs, várias articuladoras. Aqui, na verdade, são os médicos que eu estou trazendo para cada uma dessas DIRs. Já conversei com o pessoal de Presidente Prudente, já conversei com o pessoal de Piracicaba. Até o final de novembro, começo de dezembro, eu quero todas as articuladoras de saúde com essas pessoas envolvidas, que são mastologistas, técnicos, que conhecem e trabalham com política pública de saúde em nível da Sociedade Brasileira de Mastologia. São todos meus amigos. Então, a gente vai ter uma permeação para informação muito grande. Tempo do diagnóstico, até o diagnóstico, ou seja, mamografia alterada, quanto tempo demorou para fazer a biópsia? Essas são as nossas médias. 56 na região norte, Nordeste 41 dias, Centro-Oeste 39, Sudeste 31, Sul 35. São Paulo, 26 dias da mamografia para biópsia propriamente dito. Tempo até o tratamento, a lei dos 60 dias. Norte, 196 dias, Nordeste, 162, Centro-Oeste, 182, Sudeste, 176, Sul, 177. Apenas 35%, ou melhor, 35% é a média nacional das pessoas que conseguem fazer em 60 dias, pessoal. Estado de São Paulo, 31% apenas. 31%, né? Precisamos melhorar muito. E vamos melhorar, com certeza. Até o tratamento em São Paulo, do diagnóstico ao tratamento, em média, 164 dias. Diagnóstico, ampliação da rede de biópsia, já, obviamente, a gente aproveitar o que já existe, né, para dar resolutividade, rapidez às elucidações. Busca ativa é fundamental, falar com a gente de saúde, que é quem capilariza a informação até a casa do paciente, ele que vai especificamente até lá para poder fazer o que a gente precisa, né, que é capilarizar a informação. E olha que interessante, isso aqui são dados de um trabalho que foi feito por esse grupo, pelo Datafolha, que avaliou, a ideia era conhecimento do tipo de câncer, valorização do diagnóstico e adesão aos exames preventivos. Foi apresentado agora, há 3 semanas, no Todos Juntos contra o Câncer, o TJCC aqui em São Paulo. Foram avaliadas 1.007 mulheres, 17 minutos para cada uma em termos de entrevista, 75% SUS, 20% plano de saúde, 18% exclusivamente privado. Muito bem, qual o conhecimento de câncer que elas têm? Quem passa esse conhecimento? Qual é a fonte de conhecimento? Médico e internet.
O médico ainda é muito importante, pessoal. O agente de saúde é muito importante, a articuladora de saúde é muito importante. Sabe, o profissional de saúde é muito importante, porque é ele que passa a informação. Apenas 3% Outubro Rosa. Não que não seja importante, Outubro Rosa é importante, mas vocês vejam, a fonte mais importante de informação, a gente já sabe, né? Profissional de saúde é a internet. E olha só que interessante. Afirmação sobre câncer de mama, estimulada. Concordo totalmente ou concordo em parte? Olha, o autoexame é fundamental na prevenção contra o câncer de mama. Mais de 90 mulheres acham isso. Que o autoexame é o mais importante. Percebe como a gente tem que melhorar, qualificar essa informação? A gente faz muitas campanhas, a gente faz muitas divulgações e trabalhos, mas olha a distorção da paciente, né? Então a gente tem que estar muito atento como a educação é importante para reverter todo esse processo. Outubro Rosa ainda é muito efetivo. Todas, quase 100% conhecem a campanha Outubro Rosa. Então a gente tem que aproveitar mais a campanha Outubro Rosa. Eu estava até triste, porque desde 2005 eu trabalho com Outubro Rosa. São 18 anos. Não, Quase qual que é a 20 viagem anos. dela? Não é- Aqui, esse daqui ela apresentou. Vanessa, desculpa, o seu microfone está aberto, querida, me perdoa. Então, assim, são muito tempo de Outubro Rosa, e a gente não vê efetivamente o impacto, mas a gente vê que é uma fonte importante de informação, porque olha só, a campanha é muito importante para a conscientização, mais de 90% das mulheres. A campanha motivou você a procurar um médico ginecologista, 70%. Fez o autoexame para verificar caroço, 66%, decidiu fazer a mamografia, quase 50%. Então, outubro é um mês chave, só que eu queria que o ano todo fosse rosa, né? A gente tem que disseminar essa questão do ano rosa como um todo, para que todos tenham, na verdade, o acesso específico à informação qualificada e possam realizar aquilo que precisam realizar. Sobrevida das mulheres cada vez maior nos estados clínicos iniciais até os mais avançados. Hoje são milhões de mulheres sobreviventes de câncer de mama, graças a Deus. O que a gente precisa? Integrar a comunidade, o terceiro setor, as sociedades médicas, os profissionais de saúde, porque todos são importantes. Se nós não nos unirmos e juntos somos mais fortes, a gente não vai conseguir resultado nenhum. Vamos continuar patinando, enxugando o gelo. Estou eu aqui, estão vocês aí, vão vir outros e tudo continua a mesma coisa. Por quê? Qual que é o nosso principal objetivo? Beneficiar quem mais precisa, né? A nossa população-alvo, a mulher como um todo. Isso é fundamental. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Valeu, brigadíssimo. Obrigada, professor Carlos Luiz, pela belíssima apresentação. Aqui estão perguntando onde que permanece, né? Então, lembrando que todos os nossos fóruns de discussão, desde 2022, ficam no site da Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado de São Paulo, e também no YouTube, todas as apresentações ficam gravadas, todos os temas, né, Marisa? Vamos agora chamar a doutora Sônia Lanza. Oi, Isabel, boa tarde. Olá, boa tarde, doutora Sônia. Vamos, então, dar andamento à experiência exitosa da doutora Sônia Lanza, médica coordenadora do Grupo Condutor Bipartite de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Estado de São Paulo, com a implementação do protocolo de alta suspeição do câncer de mama no município de São José dos Campos. E depois, então, faremos todas as perguntas e todas as discussões. Obrigada. Obrigada, Isabel. Vocês me ouvem? Sim? Sim. Primeiro, agradecer aí o convite, né? Eu acho que isso é sempre uma oportunidade a gente poder falar um pouco do protocolo de alta suspeição. A experiência de São José dos Campos, né, é uma experiência extremamente rica, né, principalmente para os gestores, para a gente ver o que é
um gestor que assume, né, a importância da suspeita do câncer, e aí eu não estou falando só do câncer de mama, do câncer em geral. Infelizmente, eles não puderam estar hoje aqui conosco, né? Eu vou falar um pouco do nosso protocolo de alta suspeição, que a gente considera aí a menina dos olhos na suspeita diagnóstica do câncer. E durante a apresentação, eu vou fazer algumas colocações do que a gente viu lá na apresentação de São José dos Campos. Então, infelizmente, não teremos uma apresentação específica do pessoal de São José dos Campos, mas a gente vai fazer alguns comentários e eu acho que não faltará oportunidade para mais para frente a gente trazer essa experiência riquíssima aí de São José para estar mostrando para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês visualizam? Não, ainda não, doutora Sônia. Então, compartilhamento. Compartilhar. Tenta clicar no desktop inteiro, não só na apresentação. Então, vamos lá. Aqui eu vou em quê? Em tela cheia? Para compartilhar, Marisa? Eu geralmente vou no desktop, eu não vou na apresentação isolada, eu vou no desktop inteiro, mas antes tem que estar aberto o PowerPoint. Já está aberto? Já está aberto, sim. Tá. Então, dá um ESC, reduz um pouquinho ele, minimiza ele. Aí, deu. Iniciou o seu compartilhamento de tela agora, doutora Sônia. Agora, coloca ele, maximiza e apresenta ele. Ok? Agora está certo? Ok, agora sim. Ok. Tá, então vamos lá. Agora eu não visualizo as pessoas, né? Vocês estão visualizando o PowerPoint. Eu queria dizer comentar com o Dr. Carlos que a gente não combinou nada, mas assim, obviamente que o tema é importante, então várias coisas que o Dr. Carlos colocou na apresentação dele, eu vou estar repetindo e reafirmando, insistindo aí, porque tem a ver com o protocolo de alta suspensão e o diagnóstico precoce. Então, como eu já disse, a gente considera aí o protocolo de alta suspeição em oncologia um documento extremamente importante, né? Esse documento ele surgiu lá em 2021, como o Dr. Carlos também colocou, né? Uma deliberação CIB aí número 53, né? Que surgiu, na verdade, junto lá ao grupo de planejamento, onde a gente trabalha, foi encaminhado para o Comitê de Oncologia do Estado de São Paulo, foi revisto e ampliado pelo próprio grupo condutor de doenças crônicas, né? E por que da importância deste protocolo, né? Então a gente fala que esse protocolo ele tem critérios clínicos laboratoriais para suspeita do câncer, né? Então seria um uso principalmente assistencial
e recomendações para o planejamento, né, que é extremamente importante, que aí é uma das coisas que o Dr. Carlos repetiu e que a gente vai repetir sempre, que é o envolvimento do gestor. Eu tirei esses dois parágrafos, né, do próprio protocolo, né, dos dizeres do protocolo, né. A gente entende que, primeiro, assim, dentro das suas regiões, dos seus municípios, né, a gente tem que aprender a entender e ter, obviamente, um diagnóstico do que eu tenho, né? O que eu tenho de oferta, né? Dentro da minha região, né? E dentro da minha macro-região. Então, assim, o conhecimento, né, que a gente está chamando aqui de diagnóstico da rede é fundamental para eu saber. Alguém está falando, acho que junto comigo. Então, é fundamental esse conhecimento, né, da minha rede. Então, o que eu tenho de oferta de exames, quais são os meus pontos de atenção, eu tenho exame diagnóstico, eu tenho serviço para tratamento. Então, o diagnóstico da rede é fundamental para a gente fazer qualquer tipo de planejamento, né? Então, isso está descrito no protocolo de alta suspensão, né? Capacitação, né? Então, eu acho que talvez mais até do que a gente capacitar, no sentido de que é importante capacitar os profissionais de saúde, eu não tenho a menor dúvida, né? Mas capacitar no sentido também de dar o conhecimento, né, aos profissionais do fluxo, da rotina, do que existe, de quais são as normas, do que a gente precisa para fazer o fluxo caminhar, tá? Então, assim, uma das coisas que estão, né, que está descrita nesse protocolo é que os nossos serviços, né, de alta complexidade, os habilitados em oncologia, eles têm um papel fundamental, né, dentro das suas regiões, de fazer essa teleconsultoria para atenção básica e média complexidade. Então, se a gente não tiver esse envolvimento, né, dos próprios serviços dentro da rede, a gente não consegue caminhar, né, para organizar o nosso fluxo aí, pensando na suspeita diagnóstica. Aqui, esse slide é repetitivo, o doutor Ruiz tinha mostrado, mas é exatamente para a gente mostrar a carinha, né? Quando a gente fala de uso assistencial do protocolo de alta suspeição, né? Então, ele tem esse descritivo para todas as topografias de câncer. Então, aqui a gente pegou o exemplo da mastologia, mas vai ter lá na gastro, na uro, na neuro, na pediatria, na gineco, né? Então, em todos os itens dentro dessa deliberação CIB, né, nós vamos ter exatamente dessa forma: critérios clínicos laboratoriais da suspeita, procedimentos necessários à investigação e observação que tem a ver com o encaminhamento, né? Aqui, especificamente no câncer de mama, eu vou fazer uma observação. O próprio doutor Ruiz já citou isso, né? Nódulo clinicamente suspeito, fluxo papilar, alterações inflamatórias, ulceração, eczema de mamilo, e a paciente que fez um exame de rastreamento e que tem uma mamografia BIRADS 4 ou 5, né? São considerados aí suspeitos para câncer de mama, né? Aqui, quando a gente vê na observação, este protocolo de encaminhamento, que é o protocolo de acesso, ele foi atualizado no ano passado, em 2022, né? Que é a deliberação CIB 62. E aqui a gente tinha colocado que era rastreamento para birra de 5 ou 6 e ultrassom 5 ou 6, e já foi modificado no protocolo de acesso para 4 ou 5, né? Então, já houve uma mudança, a gente precisa republicar o nosso protocolo de alta suspeição e atualizar algumas questões relacionadas ao acesso ao tratamento que já foram modificadas
no protocolo de acesso. O nosso protocolo de alta suspeição, ele é de 2021, né? No ano de 2022, né, o Ministério da Saúde publicou um protocolo também com essa denominação, alta suspeição de câncer, protocolo de acesso à atenção especializada, que é para o Brasil todo, né? Então, a gente já tinha o nosso protocolo lá em 2021, o estado de Minas também já tinha um protocolo de alta suspeição, e aí o Ministério coloca um protocolo que vem, né, como modelo para o Brasil inteiro, né? Diferente do nosso protocolo, ele coloca também, né, as condições aqui em que você tem uma suspeita, né, de câncer. Então, ele cita aqui o rastreamento, nódulo, coloca, talvez de forma até mais completa, ele cita o homem aqui, ele cita algumas coisas como ressonância, né? Então, ele coloca uma quantidade de condições aí, né, para solicitação de atendimento especializado, né, na suspeita de câncer. Então, eu diria que é uma outra forma, um outro olhar, né, mas que também é importante e vem complementar o nosso protocolo. Por que a gente fala do uso assistencial, né? Então, assim, o protocolo, esse documento, essa deliberação CIB 53, ela tem que ser divulgada, né, junto aos gestores, nas CIRS, nos articuladores, tanto na atenção básica como na saúde da mulher, para ampla divulgação desse protocolo. Esse não é um documento que pode ficar lá no papel sem ninguém tomar conhecimento. Então, ele precisa de ampla divulgação para a gente colocá-lo em prática, né? Então, quando a gente fala aqui de capacitação de profissional, é mais no sentido de dar o conhecimento do protocolo aos profissionais da rede, né? Um outro ponto importante que o próprio Dr. Ruiz citou, que é a navegação dos pacientes. Então, eu só coloquei aqui porque já existe uma lei, né, que é de 2022, que cria o Programa Nacional de Navegação dos Pacientes para Pessoa com Neoplasia Maligna de Mama, tá? Então, reforçando a fala do Dr. Ruiz, a gente precisa ter, né, o Dr. Ruiz citou a enfermeira como navegadora, não precisa ser só a enfermeira, mas a gente precisa ter um profissional que vá olhar para os casos suspeitos de câncer e vá fazer esse segmento do paciente. Isso é fundamental. Eu coloquei também a título de conhecimento, a gente tem um projeto de lei, né, que agora é de 2022, que foi elaborado lá pela Câmara Federal, né, pelo Comitê de Ação aí de Combate ao Câncer, e que institui uma política nacional de prevenção e controle de câncer no SUS. A gente pode falar assim, poxa, mas mais do mesmo, né? A gente já tem uma política de câncer que vem lá, né, desde 2008, 2013, então, assim, a gente vai ficar mudando a nossa política. Ele traz algumas coisas muito interessantes, né, nessa nova lei, que não tinham na política anterior. Uma delas, a questão da navegação. Então, assim, dentro deste projeto de lei, que já passou na Câmara dos Deputados, já está no Senado para aprovação, né? Ele institui o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Suspeita ou Diagnóstico de Câncer, né? Então, eu grifei esse parágrafo 1, né? Que a navegação consiste na busca ativa e acompanhamento individual dos processos envolvidos no diagnóstico e no tratamento do câncer, tendo como ponto inicial a suspeita da doença. Então, eu acho que ele vem para agregar, né, de uma certa forma, contribuindo para que a gente possa instituir um programa de navegação que, para a oncologia, para a suspeita diagnóstica do câncer, é fundamental.
Reforçando o que o doutor Ruiz já colocou, né? Então, assim, suspeita diagnóstica em oncologia, né, é um passo importante para elucidar o caso e encaminhamento oportuno, né? Então, se eu não tenho a suspeita, eu não consigo encaminhar esse paciente para um exame diagnóstico e muito menos para tratamento oportuno, tá? Priorização, outra coisa que a gente sempre falou em todas as nossas oficinas relacionadas à oncologia, aos planos regionais de oncologia, é de que eu não tenho oferta suficiente de exames diagnósticos. Então, vou citar um caso específico: colonoscopia e endoscopia, né? Então, eu não posso deixar um paciente com suspeita de câncer, né, coloretal ou de câncer gástrico numa fila para um exame que eu tenho hoje no estado de São Paulo cerca de 80 mil pessoas na fila. Então, assim, eu tenho que tirar, eu tenho que pensar esse paciente, ele tem que ser priorizado e ele vai passar na frente dos outros, sim, para eu poder, de alguma forma, né, de uma maneira ágil, agilizar o diagnóstico de um paciente que tem suspeita de câncer, tá? Outra coisa que é fundamental, que é exatamente uma das coisas que eu coloquei no primeiro slide. Então, assim, eu preciso olhar dentro da minha região o que eu tenho de serviço assistencial e serviço diagnóstico. Então, reorganizar fluxo, pactuar, distribuir oferta é um papel fundamental, né, nosso, de gestores dentro das nossas regionais. Então, se eu não tiver esse olhar desta oferta de serviços e de assistenciais e diagnóstico, eu não consigo pensar nessa linha de cuidado do câncer. Por que a gente fala que o protocolo é importante para o planejamento, né? Porque assim, a gente tem uma estimativa INCA por tipologia, com quantidade de câncer previstos. Então, eu sei anualmente quantos casos novos de câncer eu vou ter de mama, né? Câncer gástrico, de próstata, câncer hematológico. Então, eu tenho essa estimativa, né? Se eu tenho uma estimativa, eu posso, no mínimo, estimar a quantidade de procedimentos diagnósticos, né, que eu necessito para aquela suspeita e para aquele quantitativo de câncer que eu vou ter dentro da minha região, né? Lembrando que aqui, especificamente, quando eu estou falando do câncer de mama, eu tenho que planejar exames de rastreamento, que tem a ver com a faixa etária, né, que o doutor Ruiz já esclareceu, e tenho que pensar no número de exames para diagnóstico, que é aquele paciente que eu tenho uma suspeita e que ele não foi descoberto por meio de um exame de rastreamento, né? A regulação de acesso, isso é fundamental. Então, assim, se eu não tiver priorização dos meus exames diagnósticos para os casos suspeitos de câncer, eu não consigo evoluir na linha de cuidado do câncer, muito menos no meu diagnóstico precoce, né? Envolvimento dos gestores. Por que envolvimento dos gestores? Voltamos à fala do Dr. Ruiz, né? O gestor dentro do seu município, assim como nós dentro dos DRS e dentro da Secretaria Estadual, temos um papel fundamental para que essa linha de cuidado do câncer funcione, para que eu possa realmente fazer a suspeita, o diagnóstico e o encaminhamento oportuno desse paciente, né? Eu já vou falar um pouquinho depois da experiência de São José para vocês entenderem um pouquinho isso. Isso eu trouxe só para mostrar, né, de que assim, a gente tem parâmetros e tem quantidade. Então, assim, eu posso estimar quanto que eu preciso na minha região, pelo meu número de pacientes, quantas mamografias eu vou precisar, tanto de rastreamento como diagnóstico, quantos ultrassons eu vou precisar, quantas biópsias eu vou precisar, quantas punção, quantos exames anatomopatológicos. Então, eu tenho dados, né,
que me dizem e me ajudam a fazer esse cálculo. Então, assim, qual é o quantitativo real de exames dentro da minha região? Eu tenho, eu não tenho? Eu preciso comprar, eu preciso pactuar isso com outra região? Então, é o que eu falei, diagnóstico da região é fundamental, tá? Pensando aí em próximos passos, né? Então, assim, redesenhar as etapas do cuidado. Então, eliminar barreiras e dar acesso ao paciente. Então, isso tem, essa experiência de São José dos Campos seria oportuna para mostrar o que é eliminar barreiras e dar acesso ao paciente, né? Por quê? Porque o gestor, o secretário municipal de saúde de São José, ele assumiu o câncer como em caráter prioritário, né? Então, câncer para ele é uma prioridade, né? Então, quando eu penso em eliminar barreiras, é exatamente no sentido de qual é o acesso que eu tenho, qual é a oferta que eu tenho. Eu mando esse paciente para fazer uma biópsia e não peço o anátomo patológico, aí ele vai ter que voltar, agendar uma consulta de novo, para o médico pedir de novo o anátomo patológico, e aí já se foram 100 dias que se passaram. Então, assim, olhar para a linha de cuidado e ver aonde eu consigo agilizar, priorizar e eliminar barreiras, tá? Gestão da fila. Então, isso foi, eu acho que a pedra fundamental que São José dos Campos fez, que é olhar para a sua fila, né? Ver exatamente quem é que está na fila. Então, quem é que eu tenho que priorizar, né? E a gente tem protocolos para isso dentro daqueles casos suspeitos, né? E dentro do que eu tenho de tipografia, né? Da topografia de câncer. Então, se eu não analisar as minhas filas e não fizer uma priorização de diagnóstico, eu não consigo evoluir, né, nessa suspeita do câncer para fazer esse diagnóstico precoce, né? Outra coisa fundamental que São José dos Campos fez, que foi envolver todos os atores. Então, eu preciso sentar, né, com alguém que seja da UBS para falar para ele, falar assim, olha, se você tiver um caso suspeito de câncer de mama, se for um nódulo, você já vai encaminhar para biópsia. Se for uma palpação, então, dependendo do caso, eu preciso dar uma diretriz para que a pessoa que está lá na UBS saiba o que ela tem que fazer frente a uma suspeita. Tem que sentar com o laboratório, porque o laboratório ele pode ser um laboratório muito amigo e parceiro, e frente a um caso positivo, a um BIRADS 4 e 5, ou uma biópsia alterada, ligar para o gestor ou ligar para o UBS e falar assim, olha, estou aqui com o resultado. Ele pode não estar nem aí, devolver esse relatório, né, esse resultado de exames, daí 30, 60 dias que ninguém vai olhar. Então, assim, eu preciso trazer os atores, né? O centro de especialidade, que é o que o doutor Ruiz falou, o mastologista que está lá dentro das regiões. Então, eu preciso sentar com esses atores para organizar o meu fluxo e redesenhar a minha linha de cuidado, tá? Então, todos eles são protagonistas do sistema, né? O apoio do gestor é fundamental. O que a gente viu em São José dos Campos, né, que é muito notório, é que o próprio secretário estava envolvido com essa linha de cuidado, né, do câncer, e aí os atores, né, os médicos, os enfermeiros falaram assim, olha, está faltando biópsia, está faltando um exame específico, está faltando isso. Então, assim, tem que mostrar para o gestor quais são as prioridades, o que eu preciso comprar, né? É mais mamografia? É mais ultrassom? É mais biópsia? Eu preciso agilizar. Então, assim, o gestor envolvido é fundamental na solução aí das demandas e nesse planejamento, né? A gente tem as leis, né, que a gente já conhece, que é entre o diagnóstico, entre a suspeita e o diagnóstico, que é até 30 dias, e entre o diagnóstico e o tratamento, tá?
Eu trouxe esse slide só que eu achei bem interessante, que é uma cartilha do INCA aí de 2022, do câncer de mama, né? E ele fala assim, né? A mamografia e o exame clínico das mamas identificam alterações suspeitas, mas a confirmação do câncer é feita pelo exame histopatológico, a biópsia, que analisa uma pequena parte retirada da lesão. O acesso à investigação diagnóstica da alteração suspeita de modo ágil e com qualidade é um direito da mulher. Os serviços de saúde devem priorizar a consulta das mulheres com nódulo ou outras alterações suspeitas de mama. A rapidez da avaliação facilita a detecção precoce da doença, seguramente diminui a mortalidade e aumenta a sobrevida, especificamente aí no caso do câncer de mama. Era isso, né? O que eu queria trazer para vocês. E eu acho que estou à disposição, né? Para a gente poder comentar e trazer aí o aporte necessário. Obrigada, Marisa. Obrigada, doutora Isabel. Só para eu acho que complementar, né, doutora Sônia, por meio do grupo, né, de doenças crônicas, né, do plano de onco do Estado de São Paulo, se formou um subgrupo para tratar das questões do câncer de colo e mama e para tratar dessas questões em relação ao protocolo de alta suspeição do câncer de colo e câncer de mama. A gente tem se reunido, o doutor Ruiz faz parte do grupo, a saúde da mulher, doutora Sônia, as pessoas, né, a Alan, que é também da equipe do planejamento, e a ideia, e aí a gente já pode até comunicar, a ideia é partir por DRS, né? E o DRS a gente vai conversar com o DRS, vai dar o apoio técnico necessário para a implementação desse protocolo, né? A gente sabe que não é fácil, a doutora Sônia traz aí todo um olhar do gestor para isso, claro, óbvio, né? O gestor tem que estar junto, né? Porque senão isso não. Até porque quem faz pactuação, né? E quem faz toda a contratação de serviço é o gestor, né? Não é quem está na ponta. Então, esse gestor tem que ter a compreensão de que o câncer de mama é o agravo que mais causa mortalidade na mulher entre os cânceres, que o câncer de mama se diagnosticado a tempo, ele tem cura, né? Então, a gente precisa, na realidade, trabalhar, como diz o doutor Carlos, como diz a doutora Sônia, com esses dados epidemiológicos para que a gente possa realmente ter um resultado efetivo acerca das nossas ações. As articuladoras da saúde da mulher dos DRS podem estar encaminhando aí para os municípios, por favor, meninas, todas as questões do manual do gestor, que é o que a doutora Sônia falou, que é o manual que vem para nos orientar a calcular, né, as necessidades e os parâmetros, né, das necessidades assistenciais para a linha de cuidado. E a gente também tem aí um Excel bem facinho, que é o INCA que acabou formulando esse Excel, em que você alimenta esse Excel com a tua população na faixa etária solicitada pelo INCA, e você tem aí o cálculo da necessidade, da estimativa de necessidade de exames, para que cada gestor saiba aí o que ele pode tá utilizando, investindo, o que ele vai ter que pactuar, o que, na medida do possível, a rede estadual vai ter que ajudar. Então, eu acho que é isso. Só para
botar aí, eu acho que um ponto de interrogação na cabeça de muitos. A gente precisa prestar muita atenção em duas coisas que estão acontecendo hoje nos serviços estaduais em algumas regiões, não são todas. A gente tem um grande problema sobre absenteísmo, e aí é educação e saúde, é conversar com essa mulher, é fazer busca ativa, e a gente tem um outro problema, que é a perda primária, ou seja, a vaga está lá e ninguém está marcando nada. Então, a ideia é ir para cada DRS, fazer essa discussão. Esse protocolo está posto aí desde 2022, e a gente, na realidade, acredita. Isso sempre foi falado em todas. Dr. Carlos já veio aqui, né, no Outubro Rosa, e isso sempre é falado, e o INCA também reforça muito isso, acerca do diagnóstico precoce, né? Então, eu acho que São Paulo, enquanto um estado grande, com uma tecnologia, eu acho que a gente tem que investir nisso para que a gente possa realmente ter um impacto na mortalidade dessas mulheres, né? É um absurdo, às vezes, uma menina, para mim é menina, né, de 40 anos, sofrer um câncer, morrer, e etc. Então, eu acho que a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar, e por via Dr. Baracá, a gente tem aí toda a academia do nosso lado, o Dr. Carlos também já organizou isso, para que a gente possa levar também para os profissionais essa discussão, essas atualizações, tá? Passo aí a palavra para a doutora Isabel. Boa tarde a todos. Doutor Carlos Luiz, doutora Sônia Freire, é fundamental toda essa discussão. Agradeço muitíssimo mais uma vez a presença. Eu vou colocar somente algumas questões relacionadas à importância, às falas de vocês, né? Então, doutor Carlos Luiz, acho que você colocou a política pública, né? O papel da política pública, né? Ele é fundamental, né, que se mantenha, portanto, né, políticas públicas em saúde, porque ela garante a uniformização do processo de trabalho, ela garante a verba, né, que o gestor vai ter que direcionar para aquelas mulheres com câncer de mama, né? Ela direciona processos e dá continuidade. Eu acho que continuidade no processo de trabalho, independente da Marisa, da Suzete, das articuladores, da doutora Sônia, do doutor Luiz, né? Ou de mim, né? Ou de todos que militam, né, na assistência à saúde da mulher. E dentro dessa linha de cuidado, eu acho que a gente sempre coloca, e aí eu vou colocar aqui, eu que trabalho na atenção básica, a gente sempre coloca o olhar na atenção básica, mas aqui dentro da linha de cuidado, e pensando em Secretaria de Estado da Saúde, nós temos que pensar nessa média complexidade, né, doutor Ruiz? A gente tem que pensar como é que nós estamos otimizando essa média complexidade, porque a alta complexidade e a atenção básica, eles estão ali o tempo inteiro, né? Mas e aquele intermediário, né? Dentro desses níveis de assistência à saúde? E o que seria a média complexidade? É exatamente o anátomo patológico, é exatamente a core biopsy, né? É exatamente a eczérese da lesão, né? Então, eu acho que os gestores, nós temos que sim, doutora Sônia, olhar para essa fila, né, e qualificar essa fila, né? E eu acho que são as ações, né, em diferentes níveis de assistência à saúde, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, otimizam. Mas eu lembrei desse meio termo, né, Ruiz, da média complexidade, que a gente tem que ver o papel dessa média complexidade, que é importantíssimo, né, nessa detecção precoce e encaminhamento para os locais. Porque muitas vezes essa mulher já tem o diagnóstico de anátomo patológico e vamos ver quanto tempo ela demora para receber esse diagnóstico. Eu acho que é um pouco essa qualificação, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter a fundo, né?
essa vigilância do anátomo patológico, né? E os protocolos clínicos, doutora Sônia, meus parabéns pela experiência exitosa. Dr. Carlos Ruiz, sempre meus parabéns por toda a sua assistência como coordenador da mastologia lá do Hospital das Clínicas. Mas o protocolo clínico, ele é fundamental porque ele fortalece o médico da assistência básica. A Marisa já colocou um ponto que eu ia colocar aqui, o absenteísmo. Não vou falar, Marisa. Então, eu vou falar da rotatividade do profissional de saúde, da atenção básica. Então, a gente tem que falar sim, Ruiz, a gente tem que dar receita de bolo. Porque a pessoa está lá, ela está trabalhando com meta. Ela tem que cumprir meta. O profissional de saúde de atenção básica tem que cumprir meta. E como é que a gente cumpre meta com qualidade? Com protocolos clínicos facilitados. Facilitados, né? Então, eu acho que todas essas apresentações, eu só queria, né, só queria trazer algumas discussões, né, aproveitar esses 160 participantes. Então, meus parabéns a todas as articuladoras, a Marisa Suzete, que fizeram essa divulgação. E essa participação das pessoas são vocês, Ruiz, é tua presença, doutora Sônia, é a tua presença aqui nos nossos fóruns de discussão, é isso que trazem essas 160 pessoas. Então, nossa gratidão, meu muito obrigada. Eu deixo essas considerações, mas aí vamos às perguntas. A Caraguatatuba, ama Isabel, de Caraguatatuba. Me oi, ajuda Isabel, a acho ler que aqui, só Marisa, que tá a pequenininho. Sônia, Ah, doutora Sônia desculpe. quer a palavra Desculpe, rapidinho Marisa, e a gente obrigada. parte para as perguntas. Ok, desculpe. Doutora Sônia? Oi, Marisa, não, é rápido. Eu só queria fazer uma consideração que eu acho importante, que assim, é, essa experiência, né, lá de São José dos Campos, e que mostrou muito claro a participação e envolvimento do gestor, e essa questão que a gente fala, né, da história da navegação, a gente tem que realmente começar a pensar nisso, isso é fundamental, porque assim, é óbvio que não foi o gestor que fez, né? Ele entendeu a importância, mas ele pegou uma enfermeira e uma médica e colocou lá na secretaria, e foram elas que desenvolveram toda, né, isso que a gente fala de tirar barreiras, né? Então, primeiro elas sentaram com os laboratórios, com os prestadores, com as unidades básicas, para entender, né, o que as pessoas não conhecem, qual é a dificuldade do fluxo. Então, assim, isso era bem nítido na fala, na apresentação deles. Assim, eu tenho um paciente suspeito. Muitas vezes o médico da ponta, ou porque entrou agora, ou o profissional é novo, desconhece, né, tudo isso que a gente já sabe que tem de diretriz, de protocolo, e não sabe o que fazer, né? Não sabe como encaminhar, não sabe qual é o próximo passo. Então, assim, essa coisa de desmistificar, né? Tirar a dificuldade, tirar a barreira, né? Eu acho que isso foi fundamental. Então, você tem que ter alguém que tem esse papel, né? Esse papel de olhar para os funcionários que estão lá na ponta, que são de extrema importância, sem eles a coisa não anda, porque a suspeita se dá lá na unidade básica, né? É muito triste quando a suspeita aparece num pronto-socorro, né? Num caso já evoluído, com metástase, em que você não tem mais o que fazer, né? Então, a suspeita precoce, ela é fundamental na atenção básica. Então, eu preciso ter alguém que faça essa interligação com a atenção básica, que converse com o laboratório, né? Que diga para o laboratório, olha, você tem um exame alterado, vai me mandar na hora, eu vou pegar esse paciente, ele não vai ficar lá, ele não vai voltar para a consulta com o médico daqui 60 dias. Eu vou passar esse paciente com exame alterado e vou inseri-lo na rede para tratamento. Então, assim, eles conseguiram agilizar e diminuir o tempo entre a suspeita e o diagnóstico, o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, de uma maneira, assim, né, fenomenal. Então, isso foi fundamental.
Então, se eu não tiver esse olhar, né, de alguém que se responsabilize para pegar, para sentar com esses atores, envolvê-los e amarrar, né, essas questões, eu não consigo fazer essa linha de cuidado e essa alta suspeição evoluir, né? Então, isso para mim é muito nítido e eu acho que é o meu principal recado aí. Tá? Obrigada. Doutor Carlos? Só corroborando o que a Sônia falou, né? Rio Claro é uma cidade de São Paulo com 200 mil habitantes. Não tem fila para mamografia, não tem fila para biópsia, não tem fila para cirurgia. O que o colega de lá fez de diferente? Envolvimento. Envolvimento. Ele se responsabiliza. Ele criou a network para a resolução, a partir das informações e a partir do que existia de dificuldade, né? Então, assim, se nós tivermos em cada uma dessas cidades uma pessoa de fato envolvida, né? São José, desculpa, Rio Claro são 200 mil pessoas, não é uma cidade pequena. Sabe, se a gente consegue isso numa cidade como Rio Claro, ou seja, eu preciso desse envolvimento, né, para entender. E a questão outra que a Isabel colocou muito bem, né, a qualificação da fila, né? As pessoas não podem entrar no cross igual a todo mundo, né? Uma pessoa que tem um tumor X não é igual a um tumor Y 10 vezes maior do que esse X, percebe? Então tem que existir uma ordem de prioridade, de entendimento para isso, para que a resolutividade, na verdade, possa existir de verdade. E essa requalificação é importante porque, assim, o que eu aprendi esses meses todos? A paciente não vai ficar parada, pessoal. Você acha que ela vai ficar numa fila só? Claro que não. Se coloque no lugar dela. Ah, aqui nesse hospital me falaram que eu vou ser atendida daqui 3 meses. Ela vai esperar? Ela não vai esperar. Então, assim, cabe a nós essa organização, né? Por isso que o navegador também tem um papel importante, mas enquanto a gente não tem ele instituído, a gente faz esse papel para entender melhor e, obviamente, resolver. Porque nós vamos resolver, né? Resolutividade, acho que é a palavra padrão. Obrigado. Doutora Isabel? Vamos às perguntas, então. Aqui é a Gisele Oliveira, do AME Caraguatatuba. Boa tarde, doutor Carlos e participantes. O senhor mencionou solicitar a biópsia quando existe a suspeita. A dificuldade é a liberação da vaga para biópsia pelo Estado. O exame de imagem acaba sendo sempre o mais rápido pelo município para se inserir nesta rede. É isso. É um comentário, Carlos, na verdade, é um comentário a respeito disso que eu acho que ela quer que você comente a respeito. E você vê, né, Isabel, a própria Sônia já comentou, né? Tem a CIB, que já reza sobre isso, mas eu também não conhecia essa CIB até entrar na secretaria, sabe? Então já existem processos que já estão em andamento e a gente desconhece. Por isso que a informação é importante, sabe? É automática, né? E precisa ser automática, né? A solicitação específica desse processo resolutivo da biópsia como um todo, né? Então, assim, a gente ainda está amarrado na construção mais paquidérmica em si. Nós temos que desconstruir essa ideia e efetivamente colocar essa CIB, que já está desde 2021, em prática, né? Porque ela já existe autorizando que eu não preciso, né, de novo voltar para a unidade básica para pedir os... Só vai se perder tempo, né? Por isso que esses números nossos são pífios, né? 160 dias, né, para a gente poder chegar ao paciente para resolver como um todo. Concordo com ela, tem que desburocratizar isso, automatizar isso, claro. Né? E a gente tem que ver, né, Marisa, como na prática a gente constrói, porque as pessoas estão acostumadas com isso, né? É que nem a questão do BIRAD zero.
né? Poxa, já não pode fazer ultrassom para esclarecer, já não pode fazer uma compressão mamográfica para esclarecer, né? Uma ampliação, é a mesma coisa, né? Não precisa perder tempo, né? Vamos fazer um exercício de empatia, se colocar no lugar do outro, não é? Eu acho que é por isso, Ruiz, antes de passar para a próxima, que eu acho que a gente realizar protocolos para esses casos, para o médico Claro, que está lá na atenção básica. E eu falo assim, gente, é igual um QR Code, sabe? Um QR Code. Tem nódulo. Menos de 50 anos vai fazer isso. Mais 50 anos vai fazer isso. Dá uma olhada. Tem mamografia? Deu alterado? Se 4 vai fazer isso. E 5. Por que que a gente precisa disso? Exatamente o que a doutora Sônia falou, e que você falou, e que a colega, né? Então, existem alguns entraves que acabam sendo barreiras de acesso para essa mulher. A rotatividade do profissional que está lá, o absenteísmo, a falta, às vezes, de vaga. Então, a gente precisa desses fluxogramas, eu acho que fortalecidos dentro do Estado, para que a gente possa otimizar a navegação dessa paciente. Mas vamos lá, próximo. Francilene, enfermeira, presidente Venceslau. Doutora, uma mulher que faz mamografia todo ano, de rastreamento, e no ano seguinte descobre câncer avançado. A hipótese seriam mamografias anteriores de qualidade duvidosa, ou um câncer mesmo agressivo que não poderia ser diagnosticado anteriormente? excelente pergunta, querida. A gente sabe que existe o que nós chamamos de câncer intervalar, que é o câncer que acontece no intervalo das mamografias. Normalmente são os triplo negativos ou HER2 positivos que são mais agressivos, né? Esses não demoram, infelizmente, de 8 a 10 anos para atingir 1 centímetro, né? E quanto mais jovem o paciente, mais agressivo ele acaba sendo, né? Então, esse foge à regra. Hoje se discute muito na comunidade científica o que a gente pode fazer para tentar diagnosticar um tipo de câncer como esse precocemente. Nem sempre é muito fácil, viu? Eu vou dizer para você que é de extrema dificuldade na medida em que a gente, na verdade, até para poder elucidar tudo isso, demanda um tempo. Então, pode ter sido, sim, obviamente, um câncer intervalar. Eu não concebo acreditar que as mamografias anteriores foram todas de péssima qualidade e que a gente comeu bola, né? Eu espero que não, né? Eu espero que não em relação à gestão, mas espero que sim em relação à paciente, porque aí vai ser um câncer, obviamente, de um comportamento menos agressivo, né? Infelizmente, mas o intervalar está aí presente, minha querida, infelizmente também. Vamos mais uma pergunta. A Bruna Crema, articuladora da saúde da mulher, DRS 15. Gostaria de perguntar quando teremos a alteração da faixa etária para mamografia de rastreamento a partir dos 40. As equipes e gestores e a população gostaria de saber. E qual a orientação ainda? É de 50 a 69? Vai, Marisa. É para você essa pergunta, Marisa. Tá vendo? Difícil fica para mim, isso é injusto. Na realidade, assim, recentemente houve a lei, né, do Programa de Saúde da Mulher Paulista, que comenta por alto uma redução na faixa etária. Isso a gente já conversou com o Dr. Carlos, faz parte da nossa pauta, do grupo, mas isso está em estudo ainda, certo, Bruna? Por enquanto, 50 a 69, que é o que o SUS paga, certo? Até porque a gente sabe que é o melhor para a mulher, mas a partir do momento que você aumenta a faixa etária, não vai dar para ser bianual mais, você vai ter que fazer anual, então é um outro custo, né, doutor Carlos? Então, isso tudo precisa estar muito fechado corretamente no orçamento. E aí eu falo, gente, é assim, tudo é uma questão de
de pensar. Se eu tenho uma mulher de 35, 40 anos, que chega para mim, na minha unidade básica de saúde, com um nódulo ou uma queixa, obviamente eu posso encaminhar essa mulher para fazer a mamografia diagnóstica, ok? Tá? Então, isto é um direito da mulher, isso tem uma lei que o presidente em exercício, presidente do Brasil, Dr. Lula, assinou. Então, a gente vai usar isto também para caminhar. Eu acho que o grande lance desse primeiro encontro da gente para falar de alta suspensão é focar no diagnóstico mais cedo possível, né? E aí, é isso que é o apoio que a gente quer dar para o gestor. Ah, eu não posso colocar essa mulher para rastreamento, mas sim, eu posso encaminhar essa mulher para fazer uma mamografia diagnóstica. Ou, no caso do Dr. Ruiz, aí a gente vai estar conversando com as regiões. Às vezes eu nem mando para mamografia, se o nódulo está lá muito palpável e tal. Nós vamos ter aí uma equipe que vai ser matriciadora para cada DRS, para talvez até já ir direto para a biópsia. Então, tudo isso vão ser conversas pontuais, e a gente vai olhar assim, e vocês vão construir, né? A gente só vai apoiar essa construção, a construção é de vocês, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, ler as portarias, o que dá direito, como é que para que a gente possa dar esse apoio para o gestor, tá? Mas por enquanto, o rastreamento a partir de 40 anos ainda está em estudo, até para que a gente possa realmente garantir o custeio disso, né? Não adianta você falar, vou fazer, e o dinheiro, né? Como é que você vai pagar o município? Então, isso tudo está em estudo, tá bom, dona Bruna? Marisa, era isso que eu gostaria, doutor Ruiz, que agora está conosco na Saúde da Mulher. Ele fala, Marisa, os coraçõezinhos aqui saem dos meus olhos. O senhor é fanático pelo SUS, igual nós somos, né? Maravilhoso. É que eu gostaria de deixar bem claro, porque tem muitos municípios nossos aqui, são 102, e tem muito questionamento dessa questão dos 40 anos, né, doutor? Mas a gente fala que o que a gente tem hoje é de 50 a 69. Antes disso, façam autoexame, vão no médico, para o médico fazer o exame clínico, para o enfermeiro fazer o exame clínico. É direito de toda mulher, como a Má está dizendo, a qualquer faixa etária, a qualquer momento, se ela tiver algum problema, gente, nós temos que atendê-la e dar resolutividade. Mas a mamografia de rastreamento ainda é dos 50 a 69 anos, tá bom? É que depois o pessoal fica perguntando, doutor. E só acrescentando, né, o É. que a Marisa falou é fundamental, né? Ainda nós temos, né, a prerrogativa dos 50 bienal até 69. Então, é isso que a gente tem, né? É claro que a nossa busca é expandir isso para os 40, mas para isso a gente tem que ter subsídio, né? Mas o que a Marisa disse é, para diagnóstico, qualquer alteração já está, obviamente, justificada a solicitação. Mas a gente vai continuar brigando, sim, por 40 anos anual, porque a gente sabe da cobertura e da significância disso, né, para a população que mais precisa, óbvio. E eu acho importante ressaltar aqui, reforçar, rastreamento é para aquela mulher, né, que não tem sintoma. Então, ela não tem nenhum nódulo palpável, ela não tem dor, ela não tem nada. A mama dela está bonitinha. Então, rastreamento é para essa mulher. Fora isso, a gente vai tratar de uma outra forma, né? Vai tratar como? Com o nosso protocolo de autossuspeição, ou seja, eu tenho uma suspeita muito forte de que aquilo pode ser alguma coisa, né? Pode ser alguma coisa benigna, mas é uma autossuspeição. Por isso que ela vai entrar na fila de uma forma diferenciada. Então, acho que a partir do momento que o conceito tiver dentro da cabeça das pessoas bem claro, e principalmente que mamografia de rastreamento ela é para você rastrear um monte de mulher e tentar descobrir alguma coisa, né?
E a gente tem estudos de quantos por cento eu vou achar de anormalidade dentro desse número de mamografias. Então, enquanto as pessoas não fizerem essa discussão e não incorporarem isso, fica difícil. Uma outra coisa que a gente também vai discutir, as questões do enfermeiro poder pedir exames de rastreamento, poder adiantar aí por meio de protocolos. Gente, enfermeiro pode prescrever hoje, graças a Deus, penicilina, tratamento para tuberculose, e não pode prescrever aí um encaminhamento para o masto, porque, olha, eu tive uma alta. Quando se trabalha com protocolos, a gente dá garantia para o profissional de que ele vai fazer a escolha certa de acordo com aquele algoritmo que foi proposto, tá bom? Doutora Isabel, são 15h43, daqui a pouco eles derrubam Marisa, a gente aqui. Derrubou a Marisa, gente, então, posso só fazer mais uma claro, consideração? claro, Desculpa. por favor. Eu estava acompanhando essa semana uma colega que também é intimamente ligada ao SUS, ela é lá de Goiás, a professora Rosemar Hall, e eles conseguiram, essa semana, através do governador de Goiás, a assinatura de uma lei que permite a solicitação de perfil genético para quem é de alto risco, para confirmar se vale a pena ou não uma abordagem diferenciada para essa mulher. Eu estou falando de perfil genético, Marisa. Perfil genético, Marisa. Então, assim, a gente ainda está engatinhando nesse processo, até porque também o estado de São Paulo tem 1/3 da população do Brasil, né? Não estamos falando de pouca coisa, né? E isso, obviamente, o impacto de você trazer para 40 anos, obviamente, é algo, em termos de custo, extremamente impactante. Vai ser mais impactante do que qualquer estado da União. Mas eu acho que a gente sempre conversar, né, Mar? Eu acho que é importante para entender quais são e falar para vocês, né? A nossa busca é essa, né? E a gente fazer pressão, a gente instruir o gestor é importante, porque muitas vezes ele não faz de novo porque ele não tem informação qualificada. Posso só fazer um complemento rapidíssimo? Claro. É que, assim, o rastreamento ainda está de 50 a 69 anos, mas a gente ouviu que nós temos perda primária, não é só absenteísmo, de mamografias ofertadas para rastreamento. Então, assim, se a gente precisa ampliar a idade do rastreamento, enquanto isso não é possível, a gente tem que incrementar que esse grupo de mulheres seja atendido, né? Há mulheres sem mamografia, não tenham dúvida nessa faixa etária. E a gente precisa trabalhar nisso, né? Então, eu acho que uma coisa não invalida a outra. A gente lida com todas as ferramentas que temos e dentro daquilo que nos está posto, que é possível caminhar no SUS. E a gente tem que ir rompendo barreiras, sem dúvida. Então, a discussão para mudar a faixa etária é extremamente pertinente, está no momento certo, depende de financiamento, mas a gente tem aí um financiamento que não está sendo usado, né? E a gente precisa pensar nisso, tá? Então, há mulheres nessa faixa etária que não têm o diagnóstico precoce porque não fizeram exames, né? A outra coisa é que as de faixa etária diferente, elas não estão impedidas de serem atendidas, né? E aí fazerem parte, inclusive, do protocolo de alta suspeição para ter o seu exame agilizado, né? Digo para vocês que quando a gente tabula o tempo entre a solicitação e o resultado da mamografia, leva mais tempo fazer a mamografia diagnóstica do que a de rastreamento, que é uma inversão completa do olhar da rede para a prioridade do exame. Então, a gente tem que fazer o gestor olhar para coisas que estão muito palpáveis, tem dados, dá para ele olhar isso e melhorar a situação atual, né? Sem investir, é com aquilo que tem de investimento, inclusive, né? Então, isso eu acho que a gente não pode fechar os olhos para essas coisas que estão acontecendo. A gente tem que ampliar o olhar, o conhecimento, mas fazer uma análise do que se tem hoje posto, de como ele como está sendo utilizado na rede e como a gente pode utilizá-lo melhor, tá?
Acho que é a grande discussão que a Lise quis colocar, exatamente do tipo de rastreamento, né, Carlos? Que a gente sempre coloca isso, né? Sair aí desse rastreio oportuno, né? Para sair para um rastreio que seja realmente vinculado, né, a algumas questões relacionadas à mulher e que a gente possa sair dessa busca ativa, que parte do profissional, né, e a gente institucionaliza isso, né, de maneira obrigatória, né? Mas, como a Marisa falou, nós vamos ter que Isabel, eu acho que tem uma finalizando. última Não tem uma coisa, pergunta? 2 minutos, que eu acho que é importante até para fechar. Tá, A Vivian, ela diz que tá. se o Dr. Ruiz tem alguma opinião do porquê esse aumento dos casos de câncer de mama em mulheres com idade menor que 40 anos, sem antecedentes ou fatores pré. Se isso é realidade, é uma percepção, e se o senhor tem alguma opinião sobre isso. Obrigado, querida, pela pergunta, importantíssima também. Você sabe que, assim, os estilos de vida, o modo de vida mudou muito. Eu sempre dou o exemplo da minha avó. Minha avó chegou da Espanha em 1910, 1915. Ela tinha 15 anos, conheceu meu avô no navio, se casaram e dos 15 aos 45 ela teve 15 filhos. Ou ela estava amamentando ou ela estava grávida nesses 30 anos de vida reprodutiva. Isso faz diferença? Isso faz muita diferença. A gravidez e a amamentação que protege contra o câncer de mama é aquela que ocorre durante o período de crescimento mamário, que vai desde o surgimento da mama, que é 8, 9 anos, nós chamamos de telarca, até o final do desenvolvimento, que é 20, 25 anos. Então, a gravidez que protege é até 25 anos. E o que acontece hoje? Uma mudança total de comportamento de vida, extremamente importante, porque as buscas são outras, os objetivos são outros, super legítimo, mas isso acaba impactando, né? Mudamos a nossa forma de se alimentar, paramos de fazer exercício, sabe? Tudo isso impacta na gênese do processo, sabe? A gente tem que investir em estilo de vida com exercício físico regular, alimentação com pouco carboidrato, muito líquido, cuidar da cabeça e, fundamentalmente, ser feliz. Sabe? A nossa vida nos rouba de nós mesmos, a gente não consegue se autodedicar. Então, vamos nos dedicar mais. Então, isso faz muita diferença. Isso não sou eu só que estou dizendo. Para você ter uma ideia, só para terminar a sua resposta, as mulheres que perdem peso ou não ganham peso depois da menopausa têm 30% menos câncer de mama. As mulheres que tiveram câncer de mama e não ganharam peso depois da menopausa têm 30% menos recidiva. Ou seja, estilo de vida faz toda a diferença, pessoal. É isso. E já que foi comentado, nós tivemos uma tese aqui na Faculdade de Medicina, né, Carlos? O Carlos Ruiz participou, a Flávia Cursino foi me orientanda, e foi uma análise qualitativa das barreiras de acesso às mulheres com câncer de mama antes dos 40 anos, e que apareceu, né, Carlos, o gaslighting, que é, na verdade, hoje em dia, né, o que se fala de barreira de acesso do profissional de saúde. Exatamente, a mulher chega com o nódulo, ela chega com a queixa, e a primeira resposta é: não se solicita exames, né, antes aí dos 50 anos de idade. Então, quer dizer, a gente tem que ter mesmo esse olhar para essas mulheres mais jovens, mas também otimizar, né, aquilo que ainda precisamos otimizar. Eu acho que são essas Claro, duas Isabel, questões. claro, isso que você coloca, né, Bel, é tão importante, porque aí, de novo, né, é programa de educação, né? Como o médico não está acostumado a fazer diagnóstico em paciente muito jovem com câncer de mama, ele acaba não valorizando. Ah, isso não é nada, pode ficar cegado, é normal, né?
E essa desvalorização acaba comprometendo, porque você perdeu uma oportunidade boa de fazer o diagnóstico. Como a educação continuada, a informação qualificada é muito importante, né? É isso aí. Desculpa. Marisa, Suzete, Lise, articuladoras, todos os participantes, doutor Carlos Luiz, doutora Sônia, muito obrigada mais uma vez por esse Outubro Rosa maravilhoso, por esse Outubro Rosa que realmente conseguimos aí atingir algumas reflexões fundamentais, né, para que possamos trazer, né, esses protocolos, trazer essas experiências todas para dentro da Secretaria de Saúde. Marisa, Suzete, vamos finalizar então. Vamos, né? Só lembrando, doutora Isabel esqueceu, mas eu lembro, próximo curso do SUA, dezembro de 2023. Eu dei o recado no começo, mas Eu estou dando no fim de novo, tá? Então vamos Esse fazer. curso É o nosso gratuito, quarto curso de isso. sangramento uterino anormal. Ele é um curso gratuito. Obrigada, Marisa. É que eu achei que estava com a pressa de finalizar. Então vamos lá. É o Vamos nosso aproveitar. quarto curso de educação continuada em sangramento uterino anormal, ofertado pela equipe do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutor Messina, doutor José Maria, doutor Ricardo Simões e eu. A gratuidade está no link que vai ser enviado. Acho que podemos colocar aqui também. Eu vou tentar colocar aqui, mas o link será enviado por e-mail. E os interessados têm que vir presencialmente para ter a gratuidade. O curso ele também é online, mas aqui nós fazemos no anfiteatro do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Será no dia 16 de dezembro, um sábado pela manhã, com discussões de casos clínicos. Eu não fiz, mas todo mundo que fez está falando que é muito bom. Nosso próximo fórum do mês que vem, dia 22 de novembro, é comemorativo também em relação à violência contra a mulher, 15 dias de ativismo. A gente vai trazer um pouquinho aí algumas experiências exitosas para vocês, contamos com todos. Aos DRS, estaremos entrando em contato, né, doutora Sônia, para poder estar marcando aí a conversa, para que a gente possa conversar com as regiões e os municípios, para que a gente possa estruturar, junto com os articuladores de saúde da mulher e os articuladores da atenção básica, toda a questão dos protocolos de alta suspeição, aonde não estão inseridos, tá bom? Agradeço a todos, agradeço as meninas, agradeço todos os DRS que estiveram aqui presentes. Convido sempre, são as quartas-feiras, a gente faz uma divulgação anterior com temas sempre atuais em relação à mulher e seus ciclos de vida. Doutora Isabel, muito obrigada por estar junto com a gente sempre. Doutor Carlos, sempre no nosso coração. Meninas, muito obrigada. Roberta, obrigada pela força. Vilma, que está aqui com a gente. Suzy, que está de férias, mas estava aí também. Um beijo, gente, e até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada. Obrigada.